Oi, oi para você que está aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros e também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Oi, oi! Olá, como estamos no frio? Não tá tão frio assim não, mulher. E Ah, olha que para mim, eu meio que moro na serra, né? E eu sou bem friorenta, mas até que o dia hoje estava bonito, estava azulzinho, então assim, não tava. chega, ainda não chegou o friozão, não. Eu já tô Mas, aqui mas mais você dias. mora mais perto da praia, não é? Então eu acho que É. já tem um tempo mais diferente. Mas, Mas Vânia, então, olha só, não, olha, antes das. Connor avisou, Sarah Ah, Connor avisou. Ninguém acreditou. Agora, menina, eu queria, antes de você já começar, eu quero dar uma explicação para os nossos ouvintes. Muito bem-vindos quem estiver aqui ouvindo hoje. sim, olá, Porque, Ana, amiga. porque olha só, gente, eu encontrei um assunto que faça com que a Moira fique o dia inteiro pesquisando mais do que Harry e Meghan. Por Mas, isso, eu convidei a Moira para a gente gravar hoje esse assunto, porque ela tá numa coceira. E mesmo, olha só, por favor, não me fale em Sarah Connor, não, porque é um dos filmes que eu tenho mais medo da porra na minha se vida. prepara, se prepara. Sério, eu tenho muito medo desse filme. Eu vejo, tá? Já vi todos os com Schwarzenegger, sem Schwarzenegger. Mas, cara, eu tenho muito medo de que isso aconteça. Tá Muito falando do medo. Exterminador. Se você, por acaso, viveu no fundo de poço e não sabe quem é Sarah Connor, Sarah Connor é a mulher poderosa, antes disso ser bacana, que salvou a gente da inteligência artificial. E ela Eita, avisou. cara. Ela Ela avisou, avisou. cara. Ninguém Uhum. acreditou. Agora eu, por exemplo, estou aqui fazendo amizade. Já tá tirando o teu da reta, né? Não, eu estou completamente vendida. Mas vamos lá, Moira, fala Então, aí quais Vânia, são essas suas pesquisas. então, a inteligência artificial chegou, né? Está Hum, chegando meio que em onda. Sabe quando você joga uma pedrinha na água e vai fazendo uhum, aquelas ondas? Tá chegando, tá sim. chegando. Eu fiquei muito interessada porque eu gosto muito de design, de maneira Uhum, geral, assim, e eu gosto muito de brincar de capa de livro. Às vezes, antes de escrever um livro, eu já tenho a capa. uhum, E eu tô sempre na sofrência de achar imagem nesses bancos de imagem. eu também, eu sei como é isso. Especialmente de romance de época, que os bancos de imagem são muito limitados, né? Então todo mundo tem capa Verdade. igual. Exato. E quando eu comecei a ver esse negócio de gerar imagem, eu fiquei muito interessada e comecei a brincar com isso. Eu surtei. Hum, Teve um dia, porque eu tenho uma rotina aqui em casa, eu sou a primeira a levantar, mas aí prepara a criança para a escola, não sei o quê, nem a criança, mas já me passou de altura, mas enfim. Aí uhum, leva na escola, volta, quando eu tenho vergonha na cara, eu vou fazer uma ginástica, assim, né? Eu dar uma corridinha, volto. Eu, eu fico sozinha no computador, assim, umas 2 horas de manhã, é a hora que eu escrevo. É a hora que uhum. eu faço todos aqueles posts de stories falando mal de Mega. Então, num dia desse eu sentei assim, eu vou aprender essa parada de imagem de inteligência artificial. Aí fui logo no gigante, que chama Midjourney. Ok. Eu não vi da 11 horas da manhã, Vânia. Eu comecei às 7h30. Eu não Hum, vi da 11 horas da manhã. Porque o negócio é tão maravilhosamente maravilhoso hum. que eu fiquei, assim, deslumbrada.
A partir de então, eu fui estudando isso. E sempre um pouco, assim, resistente. Por quê? Um pouco por Sarah Connor, né? Por avisar que todos os filmes que a gente vê, a inteligência artificial sempre ferra a gente. Em Matrix, ela acabou com todo mundo, né? A gente virou ervilha. Aham. Naquele filme, que eu até estava falando pro meu filho, aquele filme que chama IA mesmo, aquele garotinho que... Nossa, Eu mas vi aquilo é uma tanto vez só. choro. Olha, Não, é exato. tanto Foi um filme que eu choro. vi uma vez na vida, não vejo nunca mais, chorei, fiquei arrasada, não consigo. Menina, é um chororô. Mas é nesse que tem o Jude Law, é um lover Lindo. boy, né? Uhum, lindo. Vamos destocar, né? Então, eu, por acaso, esse final de semana, eu tava aqui, a gente tava sem fazer nada, eu falei com meu marido, ai, vamos ver esse filme aqui, chama Moonfall. A lua cai na terra. Cara, se você Já for vi, ver, já vi. muita viagem esse filme, né? Cara, eu ria de chorar, e meu marido puto da vida. E aí, Esse eu vi. no final, você descobre, agora eu já tô dando um spoiler, que a inteligência artificial é culpada da parada toda, né? Uhum, Mas, enfim, estou estudando e eu vou te falar, a cada dia tem 50 coisas novas. Não tem como ficar up to date, porque todo uhum, dia aparecem coisas novas. certo. E aí, especialmente no que diz respeito a livros, é uma coisa muito desafiadora, para usar uma palavra bonita, porque deveria Eu ser um vou, palavrão, né? eu vou te interromper já nesse ponto pelo seguinte: o nosso podcast, que se chama Sincericídio Literário, ele começou muito mais com o intuito da gente falar sobre coisas relacionadas ao mundo literário. Falar bem, Sim, falar mal, né? tretas, Todos né? os gêneros, as tretas, as fofocas, os lançamentos e tudo mais. E a gente acabou também enveredando em outras coisas. A gente está voltando para esse assunto e, de repente, você que está escutando aí a gente do outro lado vai pensar assim, tá, inteligência artificial legal, no sentido do filme que comanda o mundo, e inteligência artificial legal que faz imagens para capas de livro. Uhum. Gente, o buraco é mais embaixo, e é isso que a Moira vai falar agora. Vamos lá, Moira. Muito mais embaixo, porque há uns 2 meses atrás, nem sei mais, você, essas coisas também a gente perde a noção. É, Hum, eu vi uma notícia de uma pessoa que não é do mundo literário, que escreveu um livro infantil. Foi eu não sei se foi o chat GPT, ele pediu um livro infantil e hum, ele pegou o livro infantil, não era nem infanto-juvenil, era infantil, então os capítulos são curtos, né? Tipo 10 linhas, 12 linhas. Ele hum, pegava cada um desses capítulos, digamos, chat GPT, e colocava lá no Midjourney, e o Midjourney gerava a imagem. ok. Ele juntou tudo isso, colocou na Amazon para venda, Hum, avisando que é inteligência artificial. E aí, isso foi uma coisa muito chocante para mim, de início, uhum, que o trabalho criativo acabou, né? é. E aí, Uhum, o buraco vai ficando tão mais embaixo, Vânia, que por quê? Eu até participei de uma discussão no Twitter ontem falando disso, mas, gente, então não tem esperança? A pessoa disse: olha, a esperança é a de sempre. Porque quem tem mais talento é quem vai sobreviver. Quem sabe uhum, refinar o texto, quem sabe trabalhar, quem sabe contar uma história. uhum. Mas eu ando estudando mesmo. E aí, ontem ou anteontem, eu tinha que escrever uma cena de uma coisa que eu já escrevi várias vezes, bem uma cena assim de transição, mas eu preciso dessa cena num livro. Uhum. E é uma coisa que, assim, acho que teoricamente a gente chamaria de bloqueio, né? Ok. Aí eu vim aqui desses chats e perguntei: será que você pode escrever para mim? Ai, Vânia, a cena tão bonitinha. Hum, Eu fiquei com o coração quebrado, porque é possível, sabe?
A inteligência artificial aí do site que tu entrou criou uma cena. Criou uma. Assim, não se encaixa completamente nesse meu livro novo, porque eu também não dei todas os detalhes. Ok. Eu fiz um prompt de 40 palavras só. Também tem isso, se você economiza no prompt, ele te dá uma resposta genérica. Quanto mais detalhado você for no prompt, mais ele chega onde você está pensando. Ok. E aí, estamos aqui chegando a 10 minutos do podcast. Eu vou te convidar, como todos os podcasts de Megan falam, você pegue sua bebida preferida e se acomode, porque eu quero ler um negócio para você. Posso? Ok. Eu perguntei para o chat GPT, chat, eu preciso que você seja um especialista em e-books de ficção na loja Kindle. O chat me respondeu, claro, posso ajudar com informações e dicas sobre e-books de ficção na loja Kindle. O que você gostaria de saber ou discutir especificamente sobre esse assunto? Eu pedi, chat, quero escrever um romance contemporâneo com alto apelo comercial. Pode ser levemente erótico. Tem que abordar assuntos em alta na loja Kindle e ter 70.000 palavras. Você pode me dar um enredo e um esquema de capítulos? Se você já sentiu um arrepio, é isso mesmo. Certamente. Aqui está o esboço básico para o seu romance contemporâneo, com alto apelo comercial, levemente erótico, com base em temas populares na loja Kindle. Lembre-se de adaptar e personalizar os detalhes de acordo com sua própria visão e estilo de escrita. Tá me dando vontade de chorar, tá? Título: Laços Ardentes. Eu já perdi todos os pelos do corpo de tanto ficar arrepiado. Meus pelos se suicidaram. Mas continue. Vamos lá. Gostei do título. Vamos lá, gente. Anote o título. Título: Laços Ardentes. Enredo: Catherine Morgan, uma jovem publicitária de sucesso em Nova York, está exausta da agitação da cidade grande e decide fazer uma pausa em sua carreira. Ela retorna à sua cidade natal, uma pitoresca vila costeira chamada Crystal Bay. Catherine busca inspiração e tranquilidade, mas acaba encontrando muito mais do que esperava. Capítulo 1. Reencontro inesperado. Catherine volta para Crystal Bay e reencontra seu amigo de infância, Adam Stevens, agora um famoso e misterioso capitão de barco. A atração entre eles é imediata, mas ambos têm seus próprios segredos. Capítulo 2. A tentação à beira-mar. Catherine e Adam passam mais tempo juntos, explorando as praias deslumbrantes e compartilhando momentos íntimos. A tensão sexual entre eles cresce enquanto lutam contra a atração irresistível. Capítulo 3. Mistérios do passado. Adam revela um segredo sombrio que o assombra e teme que isso possa afetar seu relacionamento com Catherine. Ela, por sua vez, precisa confrontar seu passado e superar suas próprias inseguranças para seguir em frente. Capítulo 4. O conflito interno. Enquanto a paixão de Catherine e Adam aumenta, eles se veem diante de um dilema. Será que estão prontos para se entregar completamente e enfrentar os desafios que esse romance intenso trará? Capítulo 5. Ameaças do presente. Uma figura sombria do passado de Adam retorna, ameaçando separá-los. Catherine precisa decidir se confia o suficiente em Adam para enfrentar os obstáculos juntos. Capítulo 6. O amor vence. Catherine e Adam enfrentam os desafios e superam as adversidades. Eles descobrem que o amor verdadeiro é capaz de curar feridas antigas e criar laços mais fortes do que nunca. Capítulo 7. Um futuro juntos. Catherine e Adam decidem deixar para trás suas antigas vidas e começar uma nova jornada juntos. Eles encontram a felicidade e a realização em Crystal Bay, onde seu amor floresce. Esse esquema de capítulos é apenas um exemplo inicial para ajudar a orientar você. Sinta-se à vontade para ajustar a ordem dos eventos, adicionar subtramas ou desenvolver ainda mais os personagens de acordo com sua criatividade. Boa sorte com seu romance. Eu acho que esse nosso episódio deveria se chamar Procuram-se Autores Desempregados. Porque, cara, é uma queimação no coração, é um medo, assim,
Acabou, Wanda. Não, o enredo tá legal, a estrutura tá muito boa. Eu acho Olha, até e que se eu falar assim, essa ordem eu tá posso boa. pedir, chat, desenvolva o capítulo 1 para mim? Claro. Aham. E ela vai aqui, pá, 1000 palavras. Sim, exatamente, exatamente. A Vânia, gente poderia até fazer um livro um pouco maior, inserir ou não cenas, porque isso que ele deu aí, é você o pode capítulo fazer. básico. A estrutura É, foi. é, Ele você me pode deu o fazer. que eu pedi. Eu pedi um Exato, esquema de capítulos. exato. Então você pode botar ele mais ou menos erótico, ele pode ser totalmente vanilla, ou Uhum, ele pode ser super assim hot, né? uhum, Porque aí a química entre esse casal vai pegar fogo na cidade uhum, pequena. uhum. Cara, eu não sei. Assim, me diz que meu trabalho de revisora não vai morrer, que eu não vou ficar desempregada, por favor. Eu não vou te falar nada, porque é só dar o comando aqui. Dizer, chat, eu preciso que você seja especialista na língua portuguesa e revise um texto para mim. Pois não. É. E se você é do meio literário e está ouvindo a gente, eu vou te dar uma dica ainda melhor. Clarice.ai. Aí, Uhum. amiga, acabou, tá? Acabou. É. A grande questão é o seguinte: não existe ainda uma lei, uma regulamentação em relação ao uso do AI Não. ou do IA, Não, né? então, Inteligência artificial. inclusive, se você perguntar, se eu perguntar aqui para ele, olha, eu posso usar isso como um enredo original, ele vai me dizer, cuidado com, Plágio. com plágio. E aí, vou te falar mais uma coisa, meu filho É, porque. descobriu uma outra inteligência artificial que Hum, passa o pente fino em textos e procura plágio. E ainda diz, olha, isso tem cara de inteligência artificial, 10%, 90%, 80%. ou seja, a própria inteligência artificial está se Se melhorando para policiando. não ficar com cara de inteligência artificial. Uhum, uhum. É. Eu tô sem palavras, né? Eu tô sem É. palavras, porque o que que acontece? Eu já estava sabendo da grande confusão que está havendo lá fora, que no Brasil eu não vi nada sobre isso, tá? Uhum, Sobre o uso de inteligência artificial em capas de livros. Tanto que uhum, existem alguns sites de banco de imagens que não uhum. permitem e outros Mas permitem. tem vários que já aceitam para Sim, venda. sim, sim, exatamente. Então, assim, digamos, eu tenho lá a minha inteligência, eu sou uma Uhum, artista, né? aham, Então, eu crio as imagens e boto lá para vender no site de banco de imagem Birubiru. aham. Então, você pode comprar a minha imagem como se fosse uma foto que eu tirei. Só Isso, que em vez de eu ter tirado com a minha câmera, eu criei com a inteligência artificial. A isso. grande discussão é que as imagens dessas inteligências, elas não são criadas do zero, elas se Não. baseiam em coisas existentes, em Uhum. bancos de imagens do mundo, do É, universo, né? inclusive em fotos nossas que a gente coloca Exatamente. no Então, Instagram, em qualquer lugar. aquele modelo que eu comprei, que é uma inteligência artificial, na verdade, ele foi inspirado em um ou mais modelos reais. Uhum. Então, fica aquela discussão. Isso é roubo de direitos autorais ou não é? Então, Então, essa é a briga que está tendo nos Estados é, Unidos com relação a imagens. Eu ainda não tinha então, visto em relação é, a texto. deixa eu te falar, porque Ok, eu andei pesquisando, né? Você sabe que ok. eu não sossego. Sim, sim. Então, uma imagem gerada por um site de inteligência artificial, ela não tem direitos autorais reservados. Ela é uma Hum, imagem pública, tá? ok. Mas existem sim artistas de inteligência artificial. Se Uhum. você me segue lá no Twitter, você vai ver que eu tô sempre envolvida nisso. E tem umas coisas que são
absolutamente maravilhosas. Eu tinha um sujeito ontem postando cenas esculpidas em sabonete. É a coisa mais linda da vida, Vânia. O cara é um artista de quê? De refinar aquele pedido que chama prompt a ponto, porque provavelmente ele não fez aquilo na primeira tentativa, ele ficou no erro e refazendo. Então, ele tem direitos autorais sobre isso, sobre esse trabalho dele de refinar esse prompt. Agora, a imagem gerada é uma imagem pública. É complicado, Bessa, isso. Complicado. Eu posso pegar aqui a história de Catherine e Adam e trabalhar em cima dela e recheando igual um esqueleto, né? Botando músculos, veias e igual órgãos. o peru de Natal. Você vai recheando do jeito que quiser. Exato. E aí a história é minha. Mas aí, então, eu vou te falar o que eu acho que é ético, tá? A gente já conversou muito aqui em casa sobre isso. É assim, o ético é você dizer que usou a ferramenta. Isso não pode ser um segredo. Então, tem lá, foi revisado por Grammarly, foi enredo, a sinopse foi dada por ChatGPT. Imagem gerada por Midjourney e Blue Willow. Eu acho que isso tem que ser dito. Primeiro porque não é uma vergonha isso. E eu acho que quem lê tem o direito de saber que aquilo não é o trabalho de uma pessoa. Por isso que a gente tem um monte de episódio aqui falando de plágio, de gente que vai na cara dura, pega o trabalho de alguém e assina. Sim. Escândalos enormes sobre isso. Então, isso é feio. Agora, você dizer que teve ajuda, é uma ajuda, Vânia. É assim, a gente fica brincando que acabou, mas assim, você tem um bloqueio criativo, você vai ali e explica. E o negócio, você pode pedir, me dá ideias. Você não fala assim, resolve o livro para mim. Você pede, me dá ideias. É fazer um brainstorm, como eu e você fazemos. Às vezes a gente fica 2 horas no telefone fazendo brainstorm de romance. Sim. Ele, ao invés de passar 2 horas, ele faz em 2 segundos. Então, é otimizar o tempo e a produtividade. Aumentando a produtividade. Certo. Agora, é um baque. É um baque. Porque a resposta é muito rápida, né? Obviamente, vem de uma máquina, então sempre, né, me deixa um pouco de queixo caído. Até porque eu não entendo patavina de computador, a não ser ligar e desligar. Mas eu acho assim que a sua opinião aí, a sua sugestão aí do que você acha que é ético, ela tem a sua validade, né? A minha questão é o seguinte: um livro, ele você pode, como uma espécie de dever de casa, né? Eu posso pegar esse resumo aí que ele deu, né? Essa sinopse, dá para 5 autoras diferentes, sem descrever os capítulos, tá? Só a sinopse. Eu dá para você e mais 4 autoras diferentes, e eu acredito que eu terei 5 histórias diferentes. Eu sinceramente acredito. Então, o que pode acontecer é o seguinte: você pegar a premissa e escrever em cima disso, eu acho até que vale. O ponto é pegar uma história pronta da inteligência artificial e lançar como sua. Aí é que é fogo, Vânia. Porque olha só, se eu ficar o dia inteiro aqui, e olha que refinando, né? O negócio... Exato. E eu nem tenho o chat GPT pago, a minha é a versão gratuita, né? Eu nem tenho. Se eu ficar aqui o dia inteiro com ele, eu consigo as 70 mil palavras em um dia.
Entendeu? Porque Uhum. aí eu peço para ele revisar o capítulo, depois ele aumentar uma cena, aumentar outra cena, passo para outra. Hum. Ao passo que uma pessoa que escreve super rápido, que não faz nada da vida, só bebe água e faz xixi, essa pessoa vai levar o quê? Um mês escrevendo 70 mil palavras. Hum. E você reduz esse trabalho para um dia. E veja bem, mas é a máquina que está fazendo. Ela está fazendo, cumprindo suas ordens. Você está dizendo a ela o que vai fazer. Eles se encontram à beira do mar, ela está molhando o pé na água e ela suja o vestido e não sei o quê. Pá, isso aqui, pá, 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 pá. Ele faz o trabalho braçal. Entendi. E depois você vai lá e na própria leitura você já dá, né, uma cola e depois você joga em outra plataforma para revisão. Uhum. Então, é uma questão assim de escrever livro em escala industrial. É a revolução industrial da literatura. Eu vou ser bem sincera, tá? Eu ainda estou em estado de choque. Eu não tenho. Não, porque eu já tinha ouvido falar muito assim, sabe, o pombo-correio passando lá longe, assim, uma coisa que Uhum, nunca me atingiu. uhum. Você acabou de ler para mim uma coisa que você fez hoje, né? Eu Você fiz foi lá agora. Não, eu fiz nesse agora. chat. Então, eu não tenho uma opinião baseada na ética de uma. Não, estou sendo bem sincera. Porque, assim, você, como você falou, você teve tempo de pesquisar, Aham. isso já foi bate-papo na sua casa, o seu marido, Sim, seu filho, eu tô e, super né? ligada nisso. Então você já está um tanto quanto adiantada. Eu realmente estou absolutamente por fora disso. E Olha só, eu estou é, chocada, porque olha a só, minha questão é a Van. seguinte: eu até concordo de primeira mão assim no que você está falando, do chat, do IA ser uma ferramenta de trabalho. Porque Uhum, se eu ficar na frente dele e eu for dando mais detalhes para ele melhorar, para ele podar aquela cena e ela ficar com a minha cara, uhum, é uma coisa interessante. Então, realmente, voltando para o exemplo que eu dei, se eu pego essa sinopse e dou para 5 autores diferentes, usando a mesma ferramenta do chat, uhum. serão 5 histórias diferentes, porque uma autora é diferente da outra. Sim, Entendeu? Então, nesse ponto, a princípio, tá, gente? Estou sendo sincera, tá? Eu fui pega de calça na mão, que nem vocês aí que estão ouvindo a gente, tá? Eu aceitaria. O meu ponto é até que ponto a máquina vai fazer tudo assim, não porque eu vou dar detalhamento. Porque, uhum. assim, vai chegar uma hora, Moira, que a máquina vai fazer sozinha. Com Assim, certeza, né? Vânia. Sabe por Então, quê? ela vai fazer tudo, começo, meio e Olha fim, só, vai me dar sinopse, vai me dar capa, vai me dar. olha só, se você perguntar ao chat GPT, você veio para acabar com a vida dos escritores? Ela vai falar, não, bicho, eu vim para facilitar a vida, porque eu aprendo todo dia. Uhum, Então, com esse prompt que eu dei, eu já ensinei uma coisa para ela. Ela já teve que ir lá na loja Kindle, muitas uhum, pessoas já devem ter pedido isso, mas enfim, ela foi na loja Kindle, porque eu escrevi em português, foi na loja do Brasil, viu o que está em alta, nanana, uhum. pá. A próxima pessoa que pedir, ela já tem essa informação e ela já vai refinando pelo que a pessoa pediu. Ah, eu quero um É. herói negro e uma heroína cadeirante, sei, entendeu? Uhum, sim. Então, ele vai aprendendo sempre, de modo que vai chegar um momento que esse mesmo pedido, ao invés de gerar 1.000 palavras, ele já vai gerar 2.000, Sim, porque ele vai tendo mais jogo de cintura, né? é verdade. E É aí verdade. existe um site que eu até te passei hoje, que é Uhum, para livros infantis. Você dá a sinopse
e ele já prepara o livro infantil, você pode dizer de 1 a 2 anos, de 3 a 4, enfim, você dá a sua faixa etária. Ele Uhum. desenvolve esse enredo, faz o livrinho e já te dá as ilustrações. Um comando Ok. só. Uhum. Sabe o que eu fico pensando, Vânia? Será que os jornais sentiram isso quando a internet apareceu? Ah, não, eu estava pensando exatamente isso, porque as pessoas da nossa geração, né, em diante, assim, Uhum, elas viveram num mundo sem computador, né? uhum, Eu e você vivemos no mundo sem computador e sem telefone celular. uhum, A gente é da época, e aí sim, vamos voltar lá denunciando imagem, que quando a gente fez faculdade, a gente tinha carteirinha de biblioteca para ir lá naquelas gavetinhas, sim. procurar o cartãozinho, Menina, eu né? tenho uma história horrível que o professor mandou fazer um trabalho de estrutura Hum, e era uma coisa super específica, nem me lembro de quê, essa estrutura de ponte, não sei. E na biblioteca da faculdade tinham 7 livros, da onde ele mandou pesquisar. hum, Ele queria um XYZ lá. Então, ele pegou a turma e dividiu em 7 grupos. Pois uhum. bem, teve um grupo que desceu antes da aula acabar e o grupo inteiro, cada um pegou uma cópia do livro. Legal, Então, só eles puderam fazer o trabalho. Que que tal? ótimo. Pois é. Então, você vê que mau caráter não precisa de internet, né? Não, não, mau caráter não tem nada a ver com tecnologia. Mas o ponto é, então, assim, a gente que viveu num mundo onde tinha enciclopédia Barça Hum, e existia biblioteca, né, e trabalho escrito à mão, porque nem sempre a gente datilografava com aquela máquina antiga, uhum, a gente viu essa evolução de internets e celulares, e eu lembro que eu fui uma pessoa que eu demorei muito para ter um celular, confesso, eu demorei. Porque assim, eu tinha telefone em casa, eu estava uhum, acostumada com uma vida que eu não carregava o telefone na minha bolsa, então eu só comprei um celular quando foi absolutamente necessário, porque aí eu tinha filho pequeno, eu saía para um lado, o filho ia para a escola para o outro, e para ter uma certa comunicação, porque como eu estaria na rua, a escola, se acontecesse alguma coisa, não teria como entrar em contato comigo pelo telefone de uhum, casa. uhum. Então, assim, eu demorei muito para ter um celular. Então, assim, eu confesso que eu não sou muito dessa de, ai, tecnologia, corri, entendeu? Vou Uhum. correndo. Ai, tem um novo modelo da mesma marca de celular do meu, já vou trocar. Não, gente, eu sou do tipo que eu só troco celular quando a minha bateria está estufando. O celular morre na minha mão, eu faço enterro com o celular, Eu sou uma entendeu? testemunha disso. Olha, todos os meus amigos já tinham, como é o nome, WhatsApp, e eu dizia que eu tinha Dorflex, porque eu não vi necessidade de ter WhatsApp. Gente, eu sou dessas, eu sou das antigas, tá? Então, assim, eu acho essa ferramenta muito interessante, muito mesmo. Mas eu É tenho um um certo perigo. receio, eu tenho um certo É um perigo. receio. Agora, o meu receio não vai impedir que essa máquina continue crescendo e que De daqui jeito no nenhum. máximo 5 a 10 anos ela seja uma ferramenta absolutamente patética dentro de casa, que todo Uhum. autor vai ter. Entendeu? Eu tô vendo isso. E de repente até eu mesma, daqui a 10 anos eu ainda trabalhando com a revisão, eu vou ter um chat desses aí para me ajudar a fazer revisão, Uhum. entendeu? Para poder ver determinadas coisas que Uhum. depois que eu já Uhum. li o livro 5, 6 vezes, o meu olho já está viciado. E eu já Uhum. não consigo mais encontrar o erro. E aí eu jogo num coisa desse como recurso final, vê aí se eu deixei passar algum erro. Eu tô Inclusive, vendo. Vânia, é assim, eu vou te falar exatamente no seu caso. Por quê?
você faz copydesk, mas você faz revisão de português. Também. Então, você pode pegar uma obra, jogar primeiro para ele fazer essa revisão de português. E aí, quando você pegar para fazer o copydesk, você já não tem mais o trabalho braçal de ver concordância, de palavra repetida, de porquê, porquê, porquê. Vai dizer que não vai te comer uns 2 dias de trabalho? 3, talvez? Nossa, dependendo aí desses livros de 400 páginas, é uma semana só para isso. Porque você tem que fazer de uma maneira... você tem que respeitar o limite do seu corpo. Então, assim, eu costumo, dependendo da obra, eu costumo trabalhar até 12 horas por dia. Olha isso. Só levantando para pegar comida, fazer xixi e beber água, confesso. Mas, mesmo assim, às vezes se passa uma semana fazendo uma determinada coisa naquela obra. Não, assim, eu não estou dizendo que essa ferramenta é ruim, é o diabo encarnado, eu não estou dizendo isso. Eu só estou de boca aberta. Então, mas foi isso, essa minha pequena anedota de faculdade, para te falar isso. O que a pessoa ter ética independe da inteligência artificial. Sim, A pessoa usar isso como uma ferramenta é essa situação. Nesse meu livro que eu estou escrevendo, na hora que eu liberar, ele naquela página de avisos, ele vai estar dizendo que eu tive a ajuda da ferramenta tal, tal. Não foi o ChatGPT que eu usei, eu até gostei mais, mas é que eu não achei ele aqui. Eu tenho aberto tanta coisa de inteligência, não, enfim. Eu vou dizer que ele me ajudou. Ele me deu uma semente, eu plantei, eu reguei, eu podei, entendeu? Eu acho que, e aí, é uma ferramenta, não é para mim, tá? Não é o principal, porque eu escrevo porque eu gosto de escrever. Para mim, é uma terapia, assim, quanto mais enlouquecida a vida me deixa, mais eu escrevo. Eu tenho 500 coisas que nunca saíram do computador, porque não é nem para publicar, é para me trazer a sanidade. Sim. Então, para mim, para escrever, a inteligência artificial não me ajuda, a não ser que ela queira fazer análise comigo. Agora, para revisão, sim. Para tirar do buraco, sim. E aí, é o que eu ia te falar, que é uma discussão que a gente está tendo direto aqui em casa, que é assim, meu filho ele tem 14 anos, você já sabe que de vez em quando eu falo dele, né? Ele está na escola. E a inteligência artificial é uma ferramenta do tempo dele. Sim. Era que nem a máquina de escrever era do nosso tempo, mimeógrafo. Ninguém podia dizer, você não pode usar um mimeógrafo, não pode usar a máquina de Xerox, você tem que copiar o livro inteiro, entendeu? Sim. Eu entendo que a gente não pode proibir ele de usar a inteligência artificial. A gente tem que ensinar ele a usar. Então, por exemplo, o ChatGPT, se eu chegar nele e pedir assim, me fale da Guerra do Paraguai, ele vai falar. Vai me dar aqui, sei lá, 500 palavras e tal, ou um pouco mais. Agora, tem umas outras ferramentas que fazem a mesma coisa e dão as fontes. Foi pesquisado no site tal, tal, tal e tal. Certo. Eu ainda posso pegar essa resposta e dizer assim, amplie, ou você pode resumir essa resposta para 110 palavras? E ele resume. O que eu falo muito aqui em casa é, primeiro você tem que dizer que você usou. Segundo, você tem que ter noção de que essa não é a única verdade. Essa é uma pesquisa. É diferente eu vim aqui e perguntar, chat, qual é a cor mais bonita? Ele vai dizer amarelo. Mas eu sei que existe preto, branco, verde, azul.
está começando agora, né? Pode não saber isso, sabe, Vânia? E chegar à conclusão que a resposta da inteligência artificial é a única resposta. É verdade absoluta. Exato. Mas é uma ferramenta que ele tem que usar. Não adianta, ele tem que usar. Não Então, tem assim, como. eu me lembro exatamente da Barça, de pegar lá, me lembro perfeitamente de fazer um trabalho sobre Gandhi, e a Barça tinha quase um capítulo inteiro sobre Gandhi, e eu tinha que fazer uma cartolina branca. Eu tive que resumir aquilo. Certo. Agora ele pode pegar, por exemplo, um documento de PDF de 20 páginas e pedir, você pode me dar o resumo desse documento em bullet points, em itens? Pois não. Então, eu deixo ele usar desde que ele tenha lido esse documento antes. Entendi. E se for um documentário, eu quero que ele veja o documentário antes, e aí ele pode pedir um resumo disso. Que também você tem uma outra ferramenta maravilhosa que já te dá um resumo escrito de um vídeo do YouTube. Isso, olha só, são umas coisas muito maravilhindas. Não para falar de Mega, mas até para falar de Mega, né? Porque tem uns vídeos de 1h30, né? Que você podia ler 5 segundos ali. Aqueles vídeos da Lady Si que ela fala pra Exato, caramba. você pode me dar só os bullet points? Pois não. Então, são ferramentas ótimas, Vânia. Eu estou pensando aqui, eu estou lembrando, e com certeza muita gente vai lembrar também, que para quem veio pré-internet, quando a internet começou a virar modinha, principalmente na pesquisa escolar ou de faculdade, foi necessário criar-se um programa para que os professores da faculdade encontrassem os plágios. Porque, por causa da facilidade da internet, todos os alunos iam, né, no site A, B ou C e copia e cola, né, Ctrl+C, Ctrl+V e pá, tá aqui, professor, o trabalho pronto. E pegava até trabalhos de alunos anteriores, de anos anteriores. Então, hoje em dia, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, não faz mais isso, porque sabe que nas faculdades existe esse programinha, que o professor vai lá, bota frases, palavras-chave e pá, tá aqui, foi copiado do trabalho do ano de 1800 e bolinha, 1900 e bolinha. Então, assim, cara, a grande questão foi o que eu falei, não tem como segurar a tecnologia, independente de eu gostar ou não disso, de eu ter medo ou não, de eu achar que vai ter muito mais gente usando para o mal do que para o bem, não vai impedir que a ferramenta cresça. Não. Então, a gente tem que engolir o medo, né, e encarar isso. Então, assim, eu não vou, provavelmente, ser uma expert, né, em muita coisa, como eu não sou, por exemplo, uma expert no meu celular. Eu tenho certeza que o meu celular ele tem recursos para fazer coisas que eu não uso, porque eu sou do tempo das cavernas. Então, eu uso, por quê? Né? Mas olha só, porque a sua vida é ser expert em copywriting. Perdão, copydesking. Entendeu? Porque não tem, Vânia, como a gente abraçar o mundo. Eu já tentei, tá? A fazer tudo ao mesmo tempo, larguei os pratinhos, quebraram todos. Tô rodando só os 2. Porque todos os que eu tinha, eu não aguentei. Não adianta. Então não adianta você achar assim, não, vou pegar aqui ChatGPT. Porra, sou foda. Não, olha só. Porque você trabalha com tecnologia, você tem que saber usar a ferramenta para você. Hoje mesmo já apareceu para mim que o Google Lens já está conseguindo identificar problema de pele, alergia, não sei o que lá. Você tira uma foto, tô com uma ziquezira aqui no braço, um comichão, né? Bicheira. Tô com uma bicheira aqui. Tira a foto, ele te diz o que é. Você vai deixar de ir no médico? Você vai confiar? Claro que não. Pois é, mas pode ser que te ajude se você estiver num lugar, tá viajando, você tá num lugar difícil. Eu sempre brinco muito com relação ao Dr. Google,
que se você for tentar ver o seu diagnóstico pelo Google, você tem 5 minutos de vida, porque Ah, menina, é uma sofritude. é sempre dos piores, é uma doença autoimune, uma doença fatal, e você tem Uhum, 10. Olha, faz o seu testamento, resolve a tua vida, porque você tem meia hora. Geralmente no doutor Google é assim. Mas uhum, eu estou entendendo, eu acho que sim, eu concordo com você, exatamente porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, que está todo mundo infeliz, cheio de TDAH, de bornô, disso e aquilo, porque uhum, a gente está tentando ser tão perfeitos quanto o que a gente vê nas redes sociais, uhum. né? Porque eu até coloquei um trechinho de um vídeo, tá no meu story, não sei nem se já foi apagado, provavelmente até todo mundo escutar esse coisa já sumiu do meu story, que é uma entrevista daquele programa Provocações com o Tais, e é Sei. uma psicóloga lacaniana que ela fala, né, sobre a vida editada. Uhum, Nas redes sociais, a gente só coloca a roupa perfeita, o café perfeito, o local perfeito, a viagem sim. perfeita, né? Tudo perfeito, a Uhum. maquiagem perfeita. E você que está aqui do outro lado da tela, como ser humano, você se olha e fala: putz, eu nunca vou conseguir fazer um delineado gatinho que nem essa fulana aí. E Não, não. confesso, não sei mesmo. Eu dei um exemplo que eu não sei, gente. Eu até sei me maquiar legal, mas eu não sei fazer delineado gatinho. E eu já desisti de tentar aprender, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem, é. Tá tudo bem. Esse que é o ponto. Então, assim, essa ferramenta, daqui mais um tempo, eu vou começar a usar. Eu vou ser obrigada a começar a usar, Vai, vai. entendeu? E eu vou usar aquilo que realmente vai me ajudar. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que, como eu lido com a literatura há uns 15 anos ou mais, eu tenho muita ideia para livro, Moira. E a gente já conversou muito sobre isso em Uhum, off. uhum, Eu passo essas ideias adiante. Por quê? Porque a minha disciplina não é disciplina de ser autora, é disciplina de ser revisora. E uhum. eu acho que tá beleza, porque eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu não sou autora. Eu não vou ficar infeliz querendo ser uma J.K. Rowling. Eu Uhum, não sou, entendeu? De repente eu sou a pessoa que vou revisar o livro da Rowling. uhum. Então, mas sabe, tá aí, gente, ó, a tecnologia tá aí. O ponto é, você que está nos escutando e que é só leitor, você não é revisor, você não é capista, você não é autor, você não é porra nenhuma. Você é aquele que vai lá na loja ou que compra online. Uhum. Até que ponto você vai gostar de ler um livro 100% inteligência artificial? Pois é. Eu não ia gostar, não. Eu também não sei se eu iria. Talvez porque eu seja do meio, né? Então a minha opinião está meio influenciada. Mas eu não sei, eu não sei. Sempre tem que. Eu acho que precisa do calor humano. Isso é cultura, isso é arte. A arte precisa do lado humano. Não pode ser 100% máquina. Bom, minha opinião, tá, gente? Não sei. De repente vocês vão falar assim: ah, mas você comeu aquele docinho naquele dia, lambeu os beijos, e aquilo tudo foi feito pela máquina. Não sei, né, gente? Posso até pagar minha língua, mas eu acho estranho. No mínimo estranho. Moira. É. Moira, você deu muita coisa para a gente pensar. Eu vou te falar, se você ficou querendo ler Laços Ardentes de novo, Laços Ardentes está indo para o blog agora, com uma imagem também gerada por inteligência artificial, Ok, a imagem de Catherine e Adam. ok. Adam ficou bonitão aqui. Opa! É, Dizer que Adam ficou bonitão não está me dizendo nada, porque assim, eu já estou enfiada no mundo dos livros há muito tempo, né? Então, os homens das páginas de livro estão muito melhor. E aí, até abrindo um parênteses,
Teve uma notícia que saiu, não sei de que país, de uma menina que casou com um cara totalmente de inteligência artificial. Tu Ah, viu meu a Deus do céu. notícia? Porque tem E, também os malucos, né? Os malucos querendo seu... pois é, aí eu fiquei pensando o seguinte: se entrar essa coisa da inteligência artificial dentro do livro para a gente poder casar, o que vai ter de leitora bígama, né? Assim, os senhores Darcy disputados a tapa, porque todo mundo vai querer casar com ele, né? Ah, meu Deus do céu, mas assim, os doidos, eu não dou conta dos doidos, sabe? Eu tô aqui falando de boa, de gente normal. Oh, meu pai amado, tá muito doido mesmo. Eu não imaginei que eu fosse viver tanto para ver essas loucuras. Ah, meu Deus. Não pensei, né? Mas tá, tudo bem, vamos lá. Então tá, Moira. Então, você falou que vai para o teu blog. Qual é ai, meu Deus, como é o nome? O link do seu blog. É moirabianchi.com. Ok. Então, gente, ó, se vocês quiserem ler lá como é o É nome? Paixões, o quê? Laços Ardentes. Laços Ardentes é feito pela inteligência artificial Amando da Moira. Vai lá no blog dela, com direito à imagem do gostosão do Adam, tá? Exato. Só para poder vocês verem se realmente a escrita da inteligência é legal. Eu acho até legal vocês que estão escutando aqui, a gente, se puderem dar uma lidinha no blog dela e voltar aqui para o nosso vídeo, deixar um comentário, porque eu vou adorar saber o que vocês acharam da escrita do chat aí para ela. Agora eu É, quero saber. exato. É por curiosidade, né? Uhum, É, para saber assim se. Não, porque não está finalizado, né? ok. Ele foi só a primeira resposta que ele deu. Eu fiquei meio apavorida e não pedi mais. Porque eu não esperava ser um negócio assim tão Hum, bacaninha, né? Porque isso aham. aí podia ser um enredo de filme da Netflix. A Hallmark, aquele É, canal, o Passionflix, isso aí é muito desses exato. canais E assim vocês, de tá, streaming. então, a gente já ia encerrar, mas eu me lembrei de uma coisa. Sabe, Hum, os roteiristas dos Estados Unidos e de Hollywood, eles estão em greve, né? sim, sim, ouvi E dizer. aí, não é só roteirista de cinema, é roteirista de tudo, roteirista de rádio, de tudo. Ok. E uma das tretas que eles estão reclamando é que os estúdios querem regular o uso de inteligência artificial e eles não aceitam isso. Eles querem ter liberdade. Que interessante, eu achei que seria o contrário. Eles Eu estariam com também. medo que a inteligência roubasse o lugar deles. Exato, mas não. Hum, Exatamente por isso, Vânia, porque o mundo é roda. Quantos é. filminhos desse a gente já não viu? Nossa, muita coisa. Se você olhar bem aqueles filmes de Natal que a Netflix faz, com Ah, menina, eu atores. dei uma Ou, bobeira de ou ver aquela não porra daquele é? príncipe de Natal. Puta merda. Eu vi, eu já vi esse. Você Mas sabe que eu assim, achei, assim, toda a gente começa a falar uma coisa e fala outra, né? Eu achei aham, uma série tão bonitinha, chama Ghosts, que é com essa garota do Príncipe de Natal. Ela é enjoadinha beça, né? hum, Mas é assim, é um casal de Nova York e ela herda uma casa no campo, lá nos Estados hum, Unidos mesmo. Depois eu uhum, vi que é refilmagem de uma série inglesa. hum, Ela herda essa casa no campo, que é da família dela. Ela nem sabia desse ramo da família. hum, Quando ela chega lá, a casa está caindo aos pedaços, mas ela resolve fazer uma pousada. Só que a ok. casa é habitada por fantasmas, inclusive um deles é a, sei lá, a tataravó dela. E Hum, eles fazem de tudo para expulsar ela e o marido, mas não consegue, até que tem um dia que ela tem um acidente, bate a cabeça e ela consegue falar com eles. hum. Tão bonitinho, é uma graça. Tá onde? Na Netflix? Não, no Paramount. Ah, Uma tá. graça, uma graça.
Assim, de rir, sabe? Para não pensar, não. Sei, não, mas de vez em quando é bom. E é exatamente isso, essas séries que eu estava falando, esses filmes de Natal da Netflix, que ou pega ator que você nunca viu, ou pega ator que já está em fim de carreira, Uhum, né? Tipo uhum. aquela Lindsay Lohan, que fez um monte de merda Ah, na meu vida, se Deus. enfiou Lucy em Dibby droga, me não sei, fez ver um filme né? dela. De Lucy Dibby repente, me fez ver, porque eu queria um negócio de ver um negócio de Natal. Ela falou: ah, vê esse aqui, fulano caindo, uhum. não sei o que lá, caindo na real, caindo não sei o que. Exatamente, Oh, que ela meu cai Deus do lá na céu. neve, nananã, perde a É, memória, aquela piriri parará. Se você olhar bem, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo enredo. Então, tudo a eu mesma não coisa. duvido nada que a inteligência artificial está fazendo esse roteiro de filme de Natal para Netflix, né? Uhum, uhum, Mas que interessante essa coisa aí da greve dos roteiristas. Realmente eu não sabia que era disso, ou que esse era um dos pontos, né? Mas, uhum. assim, é o que eu falei, não adianta a gente se amarrar, a gente proibir, Espernear. porque espernear, porque a nova geração que está comandando o novo TI do mundo está Uhum, afim desse tipo de coisa. Então, uhum. os meus filhos e netos e bisnetos e tudo mais, para eles é super normal. As crianças hoje em dia já nascem com a cara enfiada num celular. Já, já. Você não vai em um lugar, principalmente que tem sala de espera e que a mulher está levando o filho, que a criança não fique quietinha sem segurar o celular da mãe. Isso quando a criança não tem um celular próprio para ver lá os Peppa Pig, sei lá o nome daquelas porra. Então, assim, para isso, para eles, isso é a coisa mais normal que tem. A gente está Normal. assustada, Moira, mas os nossos filhos e netos estão cagando Não, é para uma isso. coisa normal, é normal, É, Vânia. é. Então tá, então a grande questão é, os éticos vão avisar que usaram a ferramenta. Os não éticos vão tentar passar a perna na gente para a gente não descobrir. E a gente que é carne e osso e que trabalha nesse bastidor, a gente vai ter que também se transformar em expert para detectar a inteligência artificial. E você que está ouvindo a gente, que por acaso só lê, você vai ver que a pessoa que agora começar a publicar livro a cada 15 dias, A grande questão é que já tem autoras que fazem isso, né? Que lançam 2 livros por mês. Tudo bem que às vezes é meio Ctrl+C, Ctrl+V, é sempre aquele então, plot do, Vânia, do deixa eu te CEO falar, que se apaixona pela é, garota que necessitada Vânia, para, né? deixa eu te falar, essas ferramentas não são novas, não. Eu que descobri agora. É, Essas ferramentas já tem um tempo. aí já complica, né? Tá. Aí já complica. Bom, Ah, e gente, agora que você descobriu o é, pulo do gato. eu vou pegar uma garrafa de Peraí, que uísque. eu vou ali Eu fazer um vou, araquiri baiano, eu já vou, vou. eu vou pegar uma garrafa de uísque, vou, vou chorar no meu travesseiro porque o negócio tá ficando feio e É. então tá, né? Então tá, então. Então tá, então. Como Ó, é que é é? bacana. Eu não sei como, só sei que foi assim. Vou Só dar tem que uma ser de assim. Chicó. Vou dar uma de Chicó. Mas olha só, de todo, assim, pra mim, tá? Eu acho que é uma coisa positiva. Não, tem um lado positivo, sim. É uma boa ferramenta. Eu acho muito legal, eu achei muito. Primeiro que eu tô encantada com a parada. É, Uhum. mas eu acho que veio para ajudar, assim, de Sim. maneira geral, vai ajudar. O que não muda o meu medo, Sarah Connor, Hum, porque se você pegar a premissa lá da inteligência artificial, que é a máquina ir aprendendo com os próprios erros e uhum, passar a pensar sozinha, vamos chegar no dia que as máquinas vão nos comandar. E aí tem aquele filme também do Eu, Robô, com Will Smith, lindo, maravilhoso, pelado, tem, tomando banho. Ui, aquela tem, bundinha, né? exato. Você vê, a Vicky botou todo mundo preso dentro de casa.
Então, assim, gente, é para se pensar, tá? É para se pensar. Vânia, são os novos tempos, Eu são os não vou novos tempos. passar medo sozinha, eu vou botar medo em todo mundo. Ai, gente, então tá bom, tá bom. Então, Antes da falou? gente terminar, mudando de um assunto para o outro, eu gostaria aqui de deixar, não conheço a família, tá? Mas a minha nota de luto, essa semana a gente perdeu a grande autora Julie Garwood, que escreve contemporâneo e de época. E o de época dela é muito centrado em medieval, Highlander, e foi através dessa autora que eu me apaixonei pelos escoceses das Terras Altas, tá? Eu já li outras autoras que também escrevem, mas a Julie Garwood é uma que ela sabe escrever um escocês. Ela sabe, um guerreiro escocês. Então, infelizmente, ela morreu com 71 anos. Não foi dita a causa da morte, disse que ela morreu em casa, cercada Jovem, pelos né? familiares. Acreditamos, então, que seja uma doença que a família já sabia, né? Porque geralmente, quando fala assim, quer dizer o quê? Que ela não morreu no hospital. Não foi aquela coisa assim que apareceu, de repente foi para o hospital e morreu, né? Deu tempo de voltar para casa e morrer cercada pelos seus amados. Então, a comunidade literária, principalmente americana, teve muita, muita, muita postagem, né? Falando. Muita gente começou a escrever depois de ler os livros dela. E, para quem não conhece, tem livros dela lançados pela Universo dos Livros, no Brasil, e pela editora Charme. Está começando a lançar aí a série dela, tá? Então, infelizmente, perdemos. Ela saiu desse planeta, saiu dessa fase antes da inteligência artificial pegá-la. Uma Passou, pena. como é que é? Escorregou pela tangente. Mas ela escreveu o nome dela nas estrelas, com certeza. Então, gente, Fique em beijinho paz. vocês. Com certeza. Então, beijo para vocês. Beijo. Até semana que vem. Até, beijo. Tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.